Essa jovem garota pobre caminhava pela rua quando foi notada de imediato pela esposa de um grande magnata. Pouco depois, a mulher foi até a casa de Larissa, levando uma fortuna para pedir sua mão em casamento. Desejando que a filha tivesse uma vida de riqueza, a família acabou aceitando a proposta. Larissa vestiu um belo vestido de noiva, enquanto seu pai, com o coração apertado, amarrou o laço vermelho desejando que a vida dela fosse repleta de felicidade. No dia do casamento, Larissa finalmente conheceu o homem com quem iria se casar. Na cerimônia, sua beleza a tornou alvo da inveja de todas as mulheres presentes. Mas quando o mestre de cerimônia chamou a testemunha de casamento, quem surgiu foi a ex-namorada de Marcos. A presença dela deixou a esposa do magnata profundamente inquieta. Apesar disso, diante do padre, Larissa e Marcos trocaram votos matrimoniais. A ex-namorada não fez nenhum escândalo, o que trouxe alívio para a sogra. Assim, diante dos amigos e familiares, Larissa e Marcos foram declarados oficialmente marido e mulher. Porém, ao ver a ex-namorada indo embora, Marcos se levantou e correu atrás dela, até ser interceptado por sua mãe no caminho. A mulher o advertiu de que, se ele abandonasse o casamento naquele momento, faria toda a família virar motivo de piada na cidade inteira. Determinada a manter as aparências, ela ordenou que os seguranças segurassem a ex-namorada. Marcos tentou defendê-la, mas acabou sendo contido pela força da própria mãe. Naquela noite, Larissa, cheia de expectativas, aguardava ansiosa pelo marido. Mas, ao entrar no quarto, Marcos falou friamente que eles poderiam estar casados no papel, mas ele não seria seu marido. Disse ainda que ela poderia ser considerada parte de sua família, mas jamais sua esposa. Revelou que partiria em breve e não sabia quando ou se voltaria. Larissa ficou sem reação diante das palavras dele, apenas permanecendo imóvel, em choque. Em seguida, Marcos pegou suas malas e saiu, deixando-a sozinha na casa. Olhando para as marcas de sapato no vestido de noiva, Larissa não conteve as lágrimas de tristeza. Incapaz de dormir, passou a noite em claro. Em certo momento, pensou em ligar para sua família, mas desistiu, temendo preocupá-los. Na manhã seguinte, a sogra, furiosa por não encontrar o filho, descontou toda a raiva em Larissa. Xingou-a, brigou sem piedade, e mesmo vendo a jovem caída no chão, não se importou, virando as costas e a deixando sozinha, ferida e abandonada no imenso e vazio quarto. Larissa, já sem forças, estava caída no chão gelado, à beira da morte. Felizmente, o marido que havia partido na noite anterior voltou às pressas e a levou para o hospital. Quando abriu os olhos, as primeiras palavras dela foram um pedido de divórcio. Tomado pela culpa, Marcos pediu que ela primeiro recuperasse a saúde antes de falar sobre isso. O médico constatou que os ferimentos da jovem eram causados por agressão e disse que, se desejasse, a polícia poderia investigar o caso. No entanto, ao olhar para aquele homem que a havia socorrido e cuidado dela a noite inteira, Larissa cedeu em seu coração e declarou ao médico que havia apenas caído da escada. Sentindo vergonha, Marcos deixou o quarto em silêncio. De volta para casa, Marcos confrontou a mãe, questionando o motivo de tamanha crueldade contra uma mulher inocente. A mãe, fria e arrogante, respondeu que Larissa tinha origem humilde e que algumas surras não tinham importância alguma. Mas, ao ouvir que a jovem queria se divorciar, a matriarca se mostrou completamente contra, temendo que a honra da família fosse manchada. Cheio de remorso, Marcos passou a cuidar de Larissa com carinho incomum. Logo ela recebeu alta, e ele a levou para comer em uma barraca de rua, algo que ela nunca havia experimentado. Porém, ao retornar para o quarto vazio da mansão, Larissa reviveu o trauma da agressão e quase desmaiou de medo. Atento, Marcos a carregou nos braços, a colocou na cama, ajeitou as cobertas e pediu que descansasse, enquanto ele mesmo foi dormir no sofá. Naquela madrugada, Larissa observou o marido dormindo profundamente. Ao lembrar-se de todos os cuidados que ele vinha lhe dando, começou pouco a pouco a nutrir sentimentos por aquele homem. No dia seguinte, a sogra apareceu com uma caixa de maquiagem, disfarçando as marcas das agressões para que ninguém soubesse do escândalo. Ela ainda advertiu Larissa para que evitasse ver a própria família até que os hematomas sumissem. Mais tarde, Marcos a convidou para acompanhá-lo em uma festa de negócios como sua esposa. Pela primeira vez em muito tempo, Larissa sorriu e aceitou. Na noite do evento, ela desceu as escadas lindamente arrumada, deixando Marcos completamente atônito. Sem hesitar, ele segurou a mão dela e a apresentou aos parceiros como sua esposa. Os dois até dançaram juntos, marcando o primeiro momento de verdadeira proximidade. Após a festa, Marcos, embriagado, foi levado para casa por Larissa. Quando ela estava prestes a sair do quarto, ele agarrou o pulso dela, confuso, chamando-a pelo nome da ex-namorada e murmurando que jamais a abandonaria. O que ele não sabia era que naquele mesmo momento, a ex já esperava um filho dele. Na manhã seguinte, ao despertar, Marcos se assustou ao perceber que Larissa dormia ao seu lado. Levantou-se apressado, vestindo-se às pressas. Ela, confusa, não entendia o motivo do desespero dele. Foi então que ouviu as palavras que a feriram profundamente. Marcos declarou que, mesmo que o corpo dele fosse dela, o coração jamais seria, e que seria melhor esquecer o que havia acontecido na noite anterior. Dito isso, saiu apressadamente, deixando Larissa sozinha, chorando em silêncio. Marcos foi imediatamente até a casa de Vanessa.
Vanessa, mas toda a sua movimentação acabou sendo vista por sua mãe, que logo percebeu que a nora não tinha a capacidade de segurar o próprio marido. A sogra então trancou Larissa em casa, contratou uma empregada apenas para vigiá-la e mesmo quando os familiares da jovem apareciam, não permitia que ela os encontrasse. Para não levantar suspeitas, entregava o telefone à nora, e Larissa, sendo compreensiva, sempre dizia apenas palavras de alívio, escondendo as tristezas e nunca relatando as dores. Enquanto isso, Marcos permanecia dia e noite ao lado de Vanessa, até que ela revelou estar grávida. Certo dia, Marcos voltou para casa apenas para trocar de roupas, e Larissa aproveitou a oportunidade para pedir que ele fosse com ela visitar sua família. Assim poderia mostrar a todos que estava bem. Ele, no entanto, permaneceu em silêncio, sem dar resposta alguma. Quando Vanessa soube que ele acompanharia a esposa à casa dos pais, teve uma crise de fúria e o ameaçou com palavras duras, dizendo que ele se arrependeria se ousasse fazer isso. Para manter as aparências, a mãe de Marcos ordenou que ele cancelasse todos os compromissos e fosse com Larissa. Diante da pressão materna, ele cedeu. Assim, os dois foram até a casa da família dela, onde tentaram ao máximo parecer um casal apaixonado. Mas durante a visita, Vanessa não parava de enviar mensagens. Fingindo ir ao banheiro, Marcos saiu às pressas para ligar para a amante, mas ninguém atendeu. Foi nesse momento que Larissa entrou no quarto e o encontrou. Ela já sabia que não ocupava lugar no coração dele e, sofrendo por viver naquele tormento, decidiu libertá-lo. Com os olhos marejados, declarou que ele merecia buscar sua própria felicidade e pediu o divórcio. Disse que, sendo tão bonita e especial, ela não precisava mendigar o afeto de quem não queria lhe dar. Na mansão da família, Larissa seguia sofrendo humilhações. Para que os pais não desconfiassem, esforçava-se para aparentar uma vida feliz, enquanto Marcos, ansioso por reencontrar Vanessa, acabou deixando a esposa sozinha na casa dos pais. Sua mãe, preocupada, tentou consolá-la ao perceber que o casamento da filha não era feliz, mas pediu que o pai não fosse informado e aconselhou Larissa a dar mais tempo à relação. Enquanto isso, Marcos se encontrou com Vanessa. Ela, tomada pela raiva, ameaçou abortar a criança caso ele não se divorciasse imediatamente. Ele, mais uma vez, prometeu que encerraria o casamento, usando de palavras doces para acalmá-la. Pouco depois, o pai de Larissa levou a filha de volta para casa, tentando confortá-la e pedindo que não ficasse triste. Mas, ao chegar sozinha, foi recebida pela sogra com uma enxurrada de insultos. Sem dar importância, Larissa subiu para o quarto, mas a sogra não desistiu. A seguiu até lá, continuando a ofendê-la, chamando-a de inútil e culpando-a por não ser capaz de segurar o marido, mesmo dividindo a mesma cama. Naquela madrugada, Marcos retornou para casa. Em suas mãos, carregava um travesseiro, caminhando em direção ao quarto, onde Larissa repousava sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Naquela noite, Marcos decidiu dormir na sala, mas Larissa, em desespero, pediu que ele não a deixasse sozinha. Ele compreendeu de imediato. Temia que, em sua ausência, a mãe viesse novamente atormentá-la. Assim, os dois acabaram deitados na mesma cama, embora parecessem separados por milhares de quilômetros de distância. Na manhã seguinte, ainda muito cedo, a sogra já acordava Larissa de forma brusca. Recém-casada, ela foi humilhada diante dos vizinhos e praticamente devolvida à casa dos pais como se fosse uma vergonha para a família. Naquele instante, o pai de Larissa, ao ver a filha caída no chão, sentiu uma forte dor no peito e desabou lentamente. Larissa assistia, impotente, enquanto os olhos dele se fechavam pouco a pouco. Então, assustada, despertou. Tudo não passava de um pesadelo. Ao acordar, Marcos olhou para as costas frágeis e abatidas da esposa. Em silêncio, desejava apenas encontrar uma forma de libertar aquela jovem do tormento em que vivia. Do outro lado, a mãe de Larissa, ao saber que a filha não era feliz no casamento, passou noites em claro. Decidida, procurou a sogra para tirar satisfações. Deixou claro que, se Marcos não valorizasse a esposa, levaria a filha de volta para casa. Garantiu, em tom firme, que faria de tudo para que Larissa tivesse um futuro feliz. De volta à mansão, a sogra esvaziou o quarto da nora, deixando apenas a cama. Em seguida, ordenou que Larissa desse logo um herdeiro para a família e aprendesse, de uma vez por todas, a segurar o próprio marido. Mas a verdade era que Marcos só aparecia em casa por obrigação, pressionado pela mãe. E mesmo assim, nunca assumia seu papel de marido, tentando apenas impedir que Larissa sofresse novas agressões. Desesperada para afastar Vanessa, a sogra foi até ela e a ameaçou, dizendo que colocaria a família inteira em risco se não abandonasse seu filho. Mas desta vez Vanessa, já grávida do filho de Marcos, mostrou-se firme e confiante, recusando-se a ceder. Ainda assim, a sogra não se abalou e deixou claro que não acreditava em nada do que a rival dizia, encarando-a com desprezo e ironia. Ao voltar para casa, advertiu Marcos. Se ousasse se divorciar de Larissa, todas as suas propriedades e recursos seriam imediatamente congelados. Ela arrastou Larissa até a sacada, ameaçando que iria se vingar. Mais tarde, Marcos soube por Vanessa que a mãe tinha tentado separá-lo à força dela. Revoltado, ele voltou para casa decidido a arrumar suas coisas e partir dali. Enquanto isso, Larissa estava congelando na sacada havia um dia inteiro. Ao ver Marcos chegar, ela bateu desesperadamente no vidro para chamar sua atenção, mas ele não a ouviu. Fraca e exausta, ela caminhou até a porta e, reunindo todas as forças, chamou por Marcos.
Marcos. Foi então que ele percebeu alguém do lado de fora e, ao abrir a cortina, encontrou Larissa quase sem vida. Marcos não suportava mais ver a jovem sofrer e decidiu que no dia seguinte levaria um advogado para concluir o divórcio. No entanto, Larissa recusou. Ele então questionou a mãe sobre como ela poderia ser tão cruel com a nora que ela mesma havia escolhido. A mãe, fria, alegou que fazia tudo para proteger a honra da família e que esperava que o filho desse continuidade ao legado. Marcos já estava cansado de todas as imposições que a mãe fazia em sua vida. Sem perceber, Larissa ouviu cada palavra dita. Quando Marcos voltou ao quarto, não encontrou ninguém. Ela, que até então pensava em ceder às vontades da sogra, não conseguiu aceitar o que tinha ouvido. Tomou coragem e, pela primeira vez, decidiu deixar aquela casa para sempre. Com a mala nas mãos, Larissa retornou à casa dos pais. Ao segurar a chave do portão, lembrou-se do que o pai havia lhe dito antes do casamento. Filha, se um dia quiser voltar, não leve essas coisas como peso. Mas ao abrir a porta, ouviu a conversa dos pais. O pai acreditava que a filha vivia feliz no lar da família rica. Os vizinhos também a invejavam por ter se casado com um homem de posses, mas por trás disso, havia uma dor que só Larissa carregava em silêncio. Para não preocupar a família, ela decidiu enfrentar sozinha sua própria realidade. Nesse instante, Marcos a encontrou. Sabia que naquele estado, ela não teria coragem de encarar os pais, então pediu que voltasse com ele para conversar. Sem saída, Larissa retornou com Marcos. Contudo, dessa vez, havia uma determinação diferente em seu olhar. A sogra logo percebeu a mudança de Larissa. O marido, agindo em cumplicidade, levou a esposa até um restaurante. O marido apareceu no restaurante acompanhado de um advogado. Sem hesitar, Marcos assinou os papéis do divórcio e, em seguida, entregou o acordo para Larissa. Ela pegou a caneta, mas antes de assinar, olhou para aquelas páginas e se lembrou de tudo o que havia vivido desde que entrou naquela família. Nunca teve um único dia de paz. Tomada pela raiva e pela dor, rasgou o acordo de divórcio bem diante de Marcos. Ele ficou atônito. Acreditava que, sem sentimentos entre os dois, o divórcio seria apenas a libertação de ambos, e Larissa finalmente sairia daquele sofrimento. Mas Larissa não esqueceu as palavras ditas na noite anterior, quando Marcos confidenciou à mãe que jamais poderia amá-la e que também sofria por isso. Naquele instante, ela percebeu que não era mais a tola que carregava fardos sozinha. Em silêncio, caminhou até a praia. Segurando a chave em suas mãos, decidiu se despedir da antiga versão frágil de si mesma. A partir dali, não importariam as dificuldades. Ela enfrentaria tudo sozinha. Ao voltar para casa, mesmo sob a oposição da sogra, preparou pessoalmente um almoço especial para o pai. Depois, levou a refeição até o local de trabalho dele, surpreendendo-o com aquele gesto de carinho. Enquanto isso, Vanessa terminava um serviço no correio, e ao sair, encontrou Larissa. Sem hesitar, convidou-a para tomar um café. Sem saber da ligação dele com Marcos, Larissa aceitou o convite de bom grado. Porém, naquele mesmo instante, enquanto arrumava as roupas de Marcos, uma criada encontrou um exame de ultrassom e o entregou para a sogra. Ao ler o nome Vanessa no documento, a mulher empalideceu e, sem pensar duas vezes, foi até a casa dela e arrancou violentamente a foto do exame da parede. Depois do café, Larissa acompanhou Vanessa até sua casa, mas ao abrir a porta, ela se deparou com a mãe de Marcos dentro do local. Nesse momento, Larissa bateu a porta para entregar uma carta esquecida no carro de Vanessa, sem imaginar a tempestade que estava prestes a começar. Se gostou, comenta para a parte 2.